você que está chegando aqui no canal da IBN, que Deus abençoe grandemente o seu coração. Bem, vamos à nossa devocional de hoje. Como cristão, você já sofreu algum tipo de perseguição? Observe que eu não me refiro àquelas que envolvem prisões, castigos ou algum tipo de punição. Não. Por quê? Porque essas coisas acontecem em países onde não há liberdade religiosa. A maioria de quem me vê, se não todos, vivem em países onde há liberdade para servir a Deus. Ocorre que mesmo vivendo em lugares de liberdade, o cristão fiel enfrenta a oposição do inferno. Pessoas sofrem discriminação no trabalho e também em alguns círculos de relacionamento simplesmente pelo fato de serem fiéis a Deus. Você já sofreu isso? A devocional de hoje aborda esse tema e traz o assunto à tona, revelando um acontecimento registrado na Palavra de Deus que serve de estímulos a muitos. Vamos lá? Acompanhem comigo Atos capítulo 4, versos 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Todos aqueles que se identificam com Cristo já decidiram servi-lo com inteireza de coração, sabendo, no entanto, que enfrentarão diferentes tipos de oposição. Isto é tão certo como o sol nasce pela manhã. Observe o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está afirmando que todo aquele que quer servir fielmente ao Senhor padecerá perseguição e enfrentará situações que envolvem problemas, adversidades e trazem realmente dor a quem está padecendo a perseguição. E tudo isso por causa do Evangelho. O fato é que não pertencemos a este mundo e nem nos conformamos com os seus parâmetros, com os seus padrões. Tal como uma substância estranha em nossos corpos, o mundo busca expulsar todo aquele que não lhe pertence. Apesar de tudo, a questão-chave para o cristão não é se ele vai sofrer, mas qual deve ser a sua atitude diante das dificuldades. Os apóstolos, no início da igreja, pregavam com palavras e atos que Jesus havia ressuscitado e que agora estava sentado à destra do Pai, governando com autoridade. Toda classe de sinais e prodígios acompanhavam aos que haviam crido, e seu número aumentava dia após dia. Para aqueles que haviam condenado Jesus à morte, esta situação se constituía numa séria ameaça e, portanto, prenderam os apóstolos. Ao soltá-los, os advertiram, proibindo-lhes de pregarem em nome de Jesus. A reação deles nos deixa uma clara lição acerca do modo como devemos reagir em tempos de oposição. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão em dificuldades, procuram a todo custo uma maneira de eliminar esses problemas. Todas as suas orações vão numa única direção. Senhor, me livra dessa situação, ou tira esta dificuldade do meu caminho. Note que os apóstolos não oraram desta maneira, pois entendiam que a oposição fazia parte do pacote. Sendo assim, pediram a Deus que lhes desse fidelidade em meio à tormenta. Esse pedido demonstra que a preocupação deles era que, em meio à perseguição, não fossem infiéis a Cristo. Como eu e você, eles foram chamados para proclamar as boas novas do reino. A ameaça do Sinédrio poderia pôr em perigo essa missão e era isso que verdadeiramente os preocupava. Desejavam prosseguir em fidelidade a Cristo e à obra, mesmo quando as coisas estavam difíceis e complicadas. Em meio à determinação de seguir em frente sem importar com as circunstâncias, pediram a Deus que lhes desse não somente coragem, mas que confirmasse a obra de suas mãos por meio de sinais e maravilhas. Isto foi do agrado de Deus,
pois mal haviam terminado a súplica, tremeu o lugar onde estavam e todos foram cheios do Espírito. Receberam o que necessitavam e a obra seguiu avançando conforme a vontade de Deus. Irmãos, para finalizar, gostaria de deixar aqui algumas perguntas para fazer com que você reflita sobre a sua vida cristã. Como você reage em tempos de dificuldades? O que revelam as suas atitudes? Revelam fidelidade a Deus ou revelam a fragilidade da sua fé? Diante de um espelho, responda a essas questões e tome uma posição no dia que se chama hoje. Ponha tudo isso no seu coração, que Deus te abençoe e até a próxima devocional, se Ele assim o permitir. Até lá!